Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso novo projeto de 2022, Papo Sério. Nós vamos conversar sobre vários assuntos importantes e interessantes que eu tenho certeza que vão ser de muita ajuda e muito bom para vocês que estão nos acompanhando. Depois que essa live terminar, ela vai ficar disponível no IGTV e no dia seguinte ela vai também ficar no YouTube. Então compartilhar com seus amigos nos ajuda demais. E eu tenho certeza que você vai ajudar e abençoar a vida de alguém. E hoje, nesse primeiro episódio, a gente está abrindo com chave de ouro, falando sobre um tema muito atual, que é sobre o transtorno de ansiedade. Nós vamos falar sobre ansiedade e hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a doutora psicóloga Ariane Silva, e ela vai estar respondendo algumas perguntas, respondendo a sua interação. Você também vai poder participar e fazer alguma pergunta que talvez você sempre quis fazer para uma pessoa profissional da área. Então, fica ligadinho, eu vou dar o tempo de você compartilhar com seus amigos. E enquanto isso eu vou cantando aqui pra você, enquanto você chama o máximo de gente. Corre lá no grupo do WhatsApp, manda um link no meu perfil, chama eles para participarem aqui, para que nós falemos hoje sobre ansiedade, esse transtorno que tem assolado aí muitos jovens, muitos adolescentes, adultos e até idosos também, né? Então, enquanto eu canto aqui uma canção, você convida aí o máximo de pessoas que você puder e vai interagindo comigo aqui, que daqui a pouquinho vocês vão participar também, ok? Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos seus braços, ó Pai.
Sejam muito bem-vindos vocês que estão chegando aí. Esse é o nosso primeiro episódio do Papo Sério e hoje nós vamos falar sobre o tema ansiedade. Os ansiosos aí de plantão que ficaram ansiosos durante a semana inteira para esse dia chegar, chegou! E nós estamos aqui hoje para falarmos sobre o tema ansiedade. Antes disso, deixa eu ver se tem alguém já falando comigo aqui, que eu quero dizer teu nome e quero agradecer pela tua presença aqui, né? Matheus, meu amigo, meu querido, meu marqueteiro pessoal, né? Matheus, meu amigo de Guarapari, paz do Senhor, Deus te abençoe. Claudinha Pereira Borges, Deus te abençoe. Lani Vargas, boa noite. Que bom que você está aqui. Cris Ribeiro, Deus te abençoe. Obrigado por você estar participando. Solange, um beijo, meu amor. Deus te abençoe. Caian Luiz, meu massoterapeuta, meu amigo pessoal, Deus te abençoe. Aurides também tá aí, irmão, amo sua vida. Pedro Viana tá firme e forte, paz lindão, você é uma bênção. Obrigado por estar aqui, prometeu e cumpriu. Compartilhou com os amigos e vambora. Matheus Stefanato, cantor, um abraço, meu amigo. Pastora Terezinha, mulher de Deus abençoada, obrigado por estar participando também com a gente aqui. E é uma honra ter a participação de vocês aqui com a gente. Bom, bem iluminado, né? Bem trajado direitinho para essa ocasião especial em que nós nos encontramos aqui. Nós estamos com alguns amigos aí entrando, ainda tem tempo. Chama aí o máximo de amigos que vocês puderem para poder participar com a gente. E eu já quero adiantar. Durante a nossa conversa, a gente também vai abrir um espaço para se alguém quiser fazer alguma pergunta para a psicóloga, para a doutora Ariane. Então, se você tem uma pergunta aí, já anota, tá bom? Já deixa anotadinho para que, se você for escolhido para participar com a gente aqui, você poder fazer a pergunta para a doutora Ariane, ok? Lília Oliveira, paz do Senhor, Deus te abençoe. Celina, que saudade, minha amiga. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Viu? Pastora Terezinha, Deus abençoe também. Dala, paz, tamo junto, hein? Vamos começar. Antes de tudo, eu quero agradecer aos amigos que durante a semana nos ajudaram compartilhando essa live. Nós vamos falar sobre um tema, nós vamos explorar o máximo do tempo que o Instagram nos der. E a gente vai aqui aproveitar bastante, viu? A gente vai aproveitar bastante aqui o tempo com a nossa amiga doutora Ariane Silva. Então vamos lá? Vamos começar aqui. Ed Ventura tá comentando também, Matheus tá comentando hoje, tá forte a decoração, viu? Coloquei umas luzes aqui, amigo, tem uma luz de frente pra mim, tá até valorizando minha barba. Ed Ventura também tá participando aí. Oi Ed, hello, Deus te abençoe, God bless you. Então vamos lá, vamos começar. A Ariane já tá aí, né? Eu quero fazer um resumo pra vocês, que a Ariane é minha amiga em particular, e eu quero fazer um resumo aqui de apresentação dela, e depois eu já vou convidá-la, né? Para poder participar aqui. Eu já vou logo selecionar a Ariane aqui para eu não correr risco de... Achei ela aqui. Para eu não correr risco de perdê-la aqui na hora de entrar. Vamos lá? Preste atenção. Nascida em Cachoeiro de Itapemirim, Ariane da Silva, formada na turma de dezembro de 2016 em Psicologia, né, com CRP 16/5359, atuou na área de recrutamento e seleção, além também da área de aplicação de testes projetivos, mas é na esfera clínica que ela atualmente atua. Seguindo a linha humanista, a doutora Ariane acredita no homem como um ser potente, capaz de ser tudo o que ele decidir ser. Também crê firme e piamente no poder da decisão do homem sobre todas as áreas da sua vida, para o bem ou para o mal, e que nenhuma dificuldade pode ser um fim, desde que a pessoa decida não fazer disso o seu fim. Ao longo desses 6 anos de atuação, a doutora Ariane Silva já atendeu vários pacientes com quadro de transtorno de ansiedade, além também de outros casos, como por exemplo abusos emocionais, abusos físicos, e ajudando seus pacientes a se livrarem de seus incômodos emocionais, a fim de que esses deixem de ser então um problema.
A fim de crescimento e expansão, atualmente a doutora Ariane reside e trabalha hoje em uma das mais populosas cidades do mundo, que é a Grande São Paulo. Esse é um resumo da nossa querida que vai entrar agora para participar com a gente, para falar aqui um pouquinho com vocês, tá bom? Já deixando uma boa noite para todo mundo que está entrando e uma boa noite para minha querida amiga. Gostou da sua introdução? Nossa Deus, ó, eu tô me sentindo agora aqui a doutora. Querida amiga, tudo bom, menino? Desde já, muito obrigado por atender o meu convite prontamente. E muito obrigado por ser a primeira, né? É um projeto que nasce no coração da gente, a gente vai arrumando aí uns malucos igual a gente para abraçar a ideia. Foi a primeira. Então, já cumprimente o pessoal e seja mais uma vez muito bem-vinda, tá bom? Obrigada. Boa noite para todo mundo. Eu espero poder responder o máximo de questionamento possível. Qualquer coisa, o que não conseguir falar na live, vocês podem mandar no direct, que a gente vai respondendo depois, no decorrer da semana. E vamos trabalhando aí. Mais que todo mundo, eu estou ansiosa pela live também, já há um tempo, já na expectativa do que sairia a partir daí. Eu gosto muito da questão da espontaneidade, eu não sou muito mecânico, né? De deixar tudo muito programadinho, isso não é o meu forte, às vezes eu deixo muito para cima da hora, né? A minha equipe, os meus músicos que tocam comigo, eles até brigam comigo por conta disso. Eu tentei me programar, me preparar para não correr riscos, né? Mas, minha amiga, vamos lá, vamos começar pelo básico, vamos dizer assim, pelo norte, né? Pela alavanca propulsora. Fala pra gente o que é de fato, o que pode de fato se dizer o que é a ansiedade ou o transtorno de ansiedade, não sei a nomenclatura certa que eu dou. O que é de fato a ansiedade? Então, eu peguei a descrição do DSM-5, que é um livro de transtornos de ansiedade, de ansiedade não, é um livro de transtornos mentais, quer seja ele neurológico, isso quer dizer o quê? Coisa que a pessoa nasceu, por exemplo, um tipo de gene a menos ou um gene a mais, quando a pessoa pensa em síndrome de Down ou qualquer outro desse tipo de síndrome, ou ansiedades e doenças adquiridas. E aí a gente vai falar de doenças adquiridas porque a ansiedade é uma doença e a gente pode acontecer no decorrer da vida, né? Da gente ir adquirindo essas doenças. Enfim, o DSM-5, eu vou ler, esse eu tive que pegar a cola porque é bastante coisa. Transtornos de ansiedade inclui transtornos que compartilham características de medo, ansiedade excessiva e perturbações comportamentais. Medo é uma resposta emocional a uma ameaça iminente real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. Ou seja, o medo, você, por exemplo, se vê de frente para, vamos imaginar, para um leão. A sua reação natural seria ter medo. Se não for medo, já tem algum problema aí. Então, a resposta natural do corpo é ter medo. Essa é uma ameaça real, você está de frente para o leão. Vamos pensar talvez em algo mais plausível. 2 caras numa moto. A nossa noção natural é medo. Por quê? A gente já está acostumado já com situações de assalto e tal. Então, a reação natural do corpo é ter medo a uma ameaça real. Sim. A ansiedade é uma ameaça imaginada. Então, pode ser que você esteja preocupado com o carro que talvez vai bater se você pegar para dirigir. E aí a pessoa, às vezes, que está pensando nisso, ela não tirou a carteira ainda. Então, como é que ela vai pegar um carro para dirigir? Então, é uma ameaça imaginada, uma ameaça que pode ser criada pela imaginação, ou às vezes uma ameaça que a pessoa já foi reforçando no decorrer da vida. E aí, se a gente for pensar a nível de trauma, às vezes as situações vão acontecendo e se repetindo. Então, o trauma se estabelece quando a situação se repete várias vezes. E a ansiedade também pode ser um sintoma de algo que já está aí há muito tempo instaurado e, de repente, vem à tona em forma de ansiedade. Seguindo, obviamente, esses 2 estados se sobrepõem, mas se diferenciam, com o medo sendo mais frequentemente associado ao poder de excitabilidade autonômica aumentada. Isso quer dizer o quê? Você viu a ameaça, automaticamente seu corpo se prepara para reagir a isso.
A gente fala que é a reação de luta ou fuga. Sim. Todo ser humano tem. Você, quando está de frente com uma ameaça, ou você vai escolher lutar contra aquela ameaça, ou você vai escolher correr daquela ameaça. Naturalmente, a gente tem. Às vezes, de repente, dependendo de como essa pessoa for criada, os meios que ela passar, as situações que ela vivenciar, em certas situações, ela vai reagir com muito mais luta, e em outras situações com muito mais fuga. Ariane, como assim fuga? Por exemplo, o policial foi treinado para reagir. Ele não é treinado para fugir das situações. Ele vai para um curso, ele passa 2 anos, enfim, 3 anos, dependendo da área, até muito mais, para ir em direção ao perigo. Enquanto as notícias para a gente, pessoas civis, vamos dizer assim, se você viu um perigo, corre. Não enfrente, não reage a assalto. Então, é a reação de luta ou fuga que a gente tem naturalmente com relação à vida. E aí, dependendo de como você vai se desenvolver no decorrer da vida, isso vai ser mais um ou mais outro. A ansiedade sendo mais frequentemente associada à tensão muscular e à vigilância em preparação para o perigo futuro e comportamentos constantes de esquiva. A ansiedade vai te dar um travamento no corpo. Enquanto o medo ele vai te ligar para a reação, ou que seja para fugir, ou que seja para enfrentar, a ansiedade vai te travar. Ela vai dar tensão muscular, vai te dar fadiga, e você não vai conseguir se mover para aquilo que você quer. Isso às vezes entra numa outra questão que eu já vou entrar mais, eu quero entrar mais a fundo nesse ponto que você entrou aí, mas para a galera entender no populacho, numa forma mais, vamos dizer assim, popular de se definir, porque você é muito erudita, você é muito culta, mas seria correto eu afirmar que a ansiedade, no populacho, tá? Você pode me corrigir, fique à vontade. Numa maneira mais popular de se dizer, então a ansiedade ela é um medo exagerado em relação ao que eu ainda não vivi. Seria isso? De certa forma, é isso aí. É uma preocupação. Às vezes não chega nem a ser tanto medo, mas é uma preocupação excessiva com o que vai acontecer, se acontecer, quando acontecer. E você não necessariamente isso às vezes vai acontecer. E aí, como que eu consigo identificar que, vamos dizer assim, é um autodiagnóstico, né? Vamos dizer assim. Quais são os sintomas assim, diários, reais, que a ansiedade causa na pessoa que sofre? Então, vai depender de pessoa para pessoa. Nenhum diagnóstico a gente fecha vai ser todos esses sintomas ou vão ser todos esses, né? Vai de pessoa para pessoa. Mas, no geral, as características principais preocupação persistente e excessiva acerca de, por exemplo, desempenho no trabalho, desempenho escolar, que o indivíduo tem dificuldade de controlar. Ele não controla a preocupação que ele tem com todas as áreas da vida dele. Além disso, tem sintomas físicos, que pode ser inquietação, ou a sensação de nervos à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade de concentração, ou às vezes aqueles brancos, no momento que a pessoa mais precisa tem um branco, irritabilidade, tensão muscular e perturbação de sono. Então a insônia também é um dos sintomas, né? Sintoma de ansiedade. Assim, um básico, você quer saber se a pessoa é ansiosa ou não, olhe para as mãos dela. No geral, você pode encontrar um ansioso sempre roendo unha. Ou presta atenção na perna, ou braço. As pessoas às vezes não conseguem ficar parada, né? Ela está o tempo todo se sacudindo. Eu não roubo. Você já... Mas os cantinhos estão tudo machucados. Cantinho de unha todo comido. Não, né? A gente fala que isso... Não boca, mas eu fico puxando assim, ó. Será? Então, isso é uma forma de automutilação. A gente pensa em automutilação somente quando a pessoa se corta, né? Tá se cortando, tá cortando a barriga. Mas, por exemplo, a pessoa que fica puxando a pelinha até do pé. Eu tive a mãe de um paciente passou por mim falando que ele puxava a pelinha do pé. Eu puxo. E era uma pessoa extremamente calma.
é uma forma de automutilação. E aí, quando ela ouviu isso do pediatra, foi que ela se ligou nisso. Meu Deus do céu, como assim meu filho está se mutilando? Mas é uma questão de ansiedade, e aí a pessoa, de alguma forma, para controlar tudo que está acontecendo no universo dela, ela vai, às vezes, ou puxando a pelinha, ou puxando, arrancando a pelinha do pé, ou puxando o cantinho de unha. É uma forma de tentar controlar a ansiedade. O meu também. Inclusive, semana passada eu tava com os meus dedos, tava tudo bonitinho. Aí nessa preparação pra lá, mas tá aqui, ó. Meu Deus! E outra, Meu Deus do céu! eu sinto satisfação fazendo isso. E eu vejo sangrando, Sim. e pra mim é tranquilo, dói, mas pra mim é tranquilo. Agora deixa eu te perguntar. Agora entrou numa questão aqui que a gente também não pode provocar uma paura na galera, porque eu tiro o cantinho, unha, eu tô doente. Não. Fala pra gente qual a diferença entre ter o transtorno de ansiedade e ser uma pessoa ansiosa. Então, hoje, dado o advento dos últimos 2 anos, é impossível você achar alguém que não esteja nem um pouquinho ansioso, né? Covid, 50 mil doses de vacina, desemprego e só notícia de tragédia que vem sendo vem nos alimentando, infelizmente, né? Sim. Então, assim, tudo isso vai deixando a gente preocupado de como é que vai ser o futuro, e como será e tal. Então, isso tudo vai deixando a gente preocupado. Porque... Mas com relação a... Por que eu te fiz? Fala, Luan. Só para explicar. Como eu sou diagnosticado, né? Transtorno de ansiedade, ou, né, existem níveis, nós vamos falar sobre isso, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado e tal. Eu sou diagnosticado, mas uma outra coisa é, eu não sou assim. Tem uma situação, tem a live, eu fiquei um pouquinho preocupado, ansioso, mas eu não sou assim rotineiramente, frequentemente, eu não sou assim, eu não sei se eu posso dizer biologicamente, eu não sei qual. Entendeu a diferenciação da minha pergunta? Sim, sim. Então, quando são pequenos episódios, a gente fala que é o normal, né? Porque a gente já está aceitando muita coisa que antes de Covid, antes desses agitos todo do mundo, talvez não aceitaria, né? Mas a partir de 6 meses, a pessoa não consegue dormir direito, ela não está se alimentando direito, ou ela está se alimentando em excesso, ela está com todos esses sintomas que a gente falou, de irritabilidade, excesso de preocupação, todos esses sintomas, quando passa de 6 meses, já pode ser considerada ansiedade. Entendi. Quem vai poder diagnosticar isso, às vezes um psicólogo, às vezes um neuro, às vezes, dependendo da situação, até você ir no postinho já vai ser diagnosticado com ansiedade. Porque hoje, infelizmente, se encontrar alguém que não esteja de alguma forma ansioso é quase um milagre. Porque eu tô vendo, à medida que eu tô vendo também o comentário das pessoas aqui, do pessoal tá participando bem. O pessoal tá comentando muito, muito aqui. Eu quero trazer também para o pessoal, eu já vou ler alguns comentários aqui, a Cleidiane até fez um comentário interessante. Algumas pessoas falaram que a Cris falou, eu não durmo e não consigo comer direito numa crise de ansiedade. A Cleidiane disse assim, eu não consigo dormir, toda hora eu fico comendo, né? O distúrbio alimentício dela é comendo, a outra já não come muito bem. O Eduardo está dizendo que essa semana um amigo dele sofreu também de ansiedade, até desmaiou e foi parar no hospital por conta da crise. Agora eu quero trazer um depoimento que eu vi numa matéria, uma entrevista à TV Brasil, uma universitária chamada Yasmin Jaime, ela disse assim, abre aspas, geralmente eu achava que eu estava tendo um infarto e às vezes acontecia de eu ter esses sintomas no meio do sono e aí eu acordava desesperada de madrugada e eu fazia os meus pais me levarem no pronto-socorro, reticências e fecha aspas. Ela foi diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e o depoimento era esse. Era um nível tão alto que interrompia o sono dela e ela acordava com essa sensação de infartar, né? Eu acredito que aquela dor no peito, aquela falta de ar, aquela sensação da iminente morte, né? Agora, quando chega nesse ponto, Ariana, o que é recomendável se fazer? Eu digo assim,
ao paciente, claro, buscar o tratamento, tudo direitinho, mas e as pessoas que têm que lidar, os parentes, ou o cônjuge, os pais, o que você recomenda nesse tipo de grau de ansiedade? Então, esses sintomas que você descreveu aí já é da crise de pânico, que o pânico vai dar independente da pessoa estar acordada ou não, não depende muito da vontade voluntária da pessoa, né? Ela pode estar em algum lugar e de repente ter uma crise. E aí pode ser a sensação de que está infartando ou a sensação de que vai desmaiar e ela tem total certeza do sintoma e ela começa a sentir os sintomas. Sim. E ela só para, né, quando ela é comprovada, ela vai no médico, o médico faz todos os exames, principalmente o eco, para comprovar que a pessoa não está tendo um ataque do coração e tal. E aí ela para a crise. Como lidar com isso? Assim, inicialmente, primeiro começando com o tratamento a nível de medicação. Não adianta a gente dizer simplesmente, não, vá para a terapia. Sim. Sim, a terapia vai ajudar, mas não adianta você querer tratar Que tipo de analogia que eu posso usar? Tratar uma cabeça que bateu na parede com um band-aid. Sim. Então, o pânico, quando a pessoa está em crise de ansiedade aguda, não adianta dizer para ela, respira, vai ficar tudo bem. Não vai. Então, assim, para tratar, ela precisa de entrar com medicação e aí, junto com a medicação, começar a terapia. Por quê? Ela precisa descobrir de onde está vindo essa ansiedade. Não adianta também só tomar remédio. Entendi. O remédio vai ser a solução na hora da crise. Mas se você quer resolver, você tem que tratar o que está causando ansiedade. A gente fala de criança... Então, né? Ele vai só remediar por um tempo, mas aí... Sim. A longo prazo ele não vai resolver. Entendi. Como que quando uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade? Eu fico só monitorando, eu chego para abraçar, eu já pego, boto no saio às pressas. Eu acredito que isso aumente até a tensão do ambiente, isso pode até piorar um pouco. O que a gente quando a gente tem alguém por perto com uma crise de ansiedade? Pergunte à pessoa. Porque como vai muito de pessoa para pessoa, às vezes o fato de abraçar ela, colocar ela em contato com a realidade, com aqui e com agora, vai facilitar. Ela colocar os pés no chão, segurar a mão dela, olhar no olho dela, respirar junto com ela. Principalmente a respiração diafragmática, que é aquela respiração mais profunda, contando de 1 a 10 e tal. Isso pode ajudar. Mas tem gente que não gosta de contato. Então, se você abraçar, isso vai ser mais um estressor para ele. Vai ser mais uma coisa para aumentar essa ansiedade que já está alta. Então, assim, pergunte. O que você quer? Você quer uma água? Você quer um abraço? Você quer um beijo? Você quer que manda todo mundo se afastar? Pergunte. Porque isso vai facilitar para tratar aquela pessoa naquele momento. Uau, sensacional. Agora, um outro lado. Porque eu tô vendo aqui, cara, gente, que bom que vocês estão participando, vocês estão comentando. Isso é maravilhoso, vocês se abrirem com isso. O Maiquinho tá até dizendo aqui, o Michael Douglas. Eu sinto muita dor no peito, como se eu estivesse infartando. A Lorena também diz que sente muita dor intensa no peito e falta de ar. O Michael até chegou a dizer que parece que tá espremendo, né, o peito dele. O sintoma. A Cleidiane tá dizendo que ela sofre com ansiedade, e ela ganha peso, né, irritabilidade, dores musculares, ela não consegue dormir, o coração acelera, entre outras coisas. Meu Deus, prima. Agora, a gente aprendeu aqui como que a gente lidar com uma pessoa. Agora, vamos supor, a Cleidiane está no trabalho, ela está sozinha. E deu a crise nela. O Maico tá na sala do escritório resolvendo um negócio, mas aí o chefe saiu, a coordenadora não tá, ele tá sozinho. Se a pessoa estiver tendo uma crise sozinha, o que ela pode fazer? Seria as mesmas coisas? O pé no chão, respirar? Ou tem algum outro que dê a ela a chance de que ela vai conseguir se acalmar naquele momento de crise? Olha, Luan, vai depender muito de pessoa para pessoa. Indicar, é uma boa colocar pé no chão, porque principalmente como a ansiedade você está sofrendo pelo futuro, quanto mais você se trouxer para o presente
E aí, literalmente, ficar descalço, se você conseguir deitar no ambiente, para colocar seu corpo mesmo em contato com a realidade, em contato com o chão. Para você ter essa noção de eu estou aqui nesse momento agora, nesse momento que eu estou preocupado não resolve, eu não consigo mudar o que eu estou preocupado. Nesse momento eu não consigo alterar aquilo que eu estou preocupado. Então, eu vou tentar me concentrar nesse momento. E aí, às vezes, tentar literalmente inventar alguma coisa para se distrair, pensar em outra coisa. Eu sei que geralmente quando a gente está em crise de ansiedade, é muito difícil distrair a cabeça, muito difícil sair da crise simplesmente por si. Sim. E aí isso é mais complicado, né, de lidar. O ideal é chama alguém para ter essa pessoa por perto, para essa pessoa falar alguma coisa, para você se distrair, para sair desse lugar da sua cabeça mesmo. Porque a gente às vezes permite a cabeça ir, isso aí, para trazer a cabeça para a realidade. E aí na conversa, às vezes, com alguém, essa cabeça vai voltando para onde ela deveria estar. Ou a gente vai tentando isso aí. Assim, o ideal é liga para alguém, não fica sozinho, até porque, como você não sabe se você está realmente tendo um ataque do coração ou se é só coisa da sua cabeça, é melhor estar com alguém que vai te dizer para de ser besta, e se é só você ficando doido, ou pessoa para correr com você para o hospital, para dizer, meu Deus do céu, ele está morrendo mesmo, vambora, socorre. Entendi. Então, é bom puxar alguém para perto. Ah, mas não dá para mim fazer isso. Vê se você consegue ligar para alguém que você confie, ou tentar ir respirar, vai para um lugar mais arejado possível. Se tiver num ambiente fechado, vá para um lugar e abra a janela. Sim. A gente agora está no advento de máscara, e assim, a tal da máscara vai meio que sufocando também, né? Então, assim, se possível, vá para um lugar onde você pode tirar a máscara e respira profundamente, até para quando a gente está nessa da ansiedade, chega pouco oxigênio no cérebro. Sim. Quando tem pouco oxigênio no cérebro, a gente consegue pensar pouco. Então, assim, tudo que a gente o gasto de energia ali é muito maior na ansiedade, a gente está gastando muito mais. Então, quanto mais a gente conseguir fazer circular oxigênio no cérebro, melhor é para a gente entender o que está acontecendo. Entendi. E melhor é para a gente conseguir reduzir esse nível de ansiedade aí. Entendi. Olha aí, Gi, ó, as dicas estão sendo dadas, viu? A respiração mais profunda, mais calma, né? A Gi tá colocando na caixinha de pergunta como faço para me livrar dessa ansiedade, além de outras dicas também. E depois você pode reassistir a live com calma, pegar todo o passo a passo, tá bom? Para que você consiga aí lidar melhor com esse transtorno. Agora, doutora, eu queria fazer uma pergunta assim, que não é polarizando, não, tá? E eu nem sei se dizer assim, estatisticamente existe, mas eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Que a gente está vendo pessoas comentando aqui, e o número maior aqui de comentários são de mulheres, né? E a minha pergunta, ó, já tem essa psicóloga na minha vida, depois vocês já vão seguir ela, já entrem em contato, já consulta e vão... Pode mandar o direct, que a gente já está começando a atender já no online, vamos embora. A live vai ficar salva aqui no IGTV e amanhã vai para o canal do YouTube, tá? Se Deus quiser, a Ariane vai me conceder a autorização de direitos de imagem e a gente vai deixar salvo assim. A pergunta é, existe uma balança que pondera quem sofre o maior risco de desenvolver o transtorno de ansiedade? Exemplo, homem ou mulher, jovem, idoso, sabe? Quem trabalha em escritório ou quem trabalha em espaço mais aberto. Existe essa balança que pondera quem tem o risco maior? Então, segundo o DSM, a proporção é 2:1 quando se pensa em homem e mulher. A cada um homem, 2 mulheres sofrem de ansiedade. E com relação à idade, a gente está tendo desde criança a idoso. A diferença a galera mais velha, ela já tem trabalhado a resiliência há muito mais tempo. Então, até ela desenvolver essa ansiedade, se é que vai ser desenvolvida, ela já consegue trabalhar isso com mais facilidade.
a galera mais nova, e isso eu não estou falando novo de 10 anos de idade, às vezes o novo de 35 vai estar com a ansiedade gritando. Por quê? A gente nessa pressão toda de que eu tenho que resolver agora, porque eu tenho que fazer faculdade, porque eu tenho que casar, porque eu tenho que ter filho, porque eu tenho... E tem, nesse nível todo de cobrança, a gente vive nessa loucura. E aí, como se já não tivesse tudo muito complicado, teve o Covid para aumentar as expectativas sobre todas as coisas, né? Então, assim, hoje a proporção maior é de mulheres e entre jovens de 18 a 29 anos, tá uma proporção alta. Mas se a gente for pensar a nível escolar, principalmente porque a galera ficou praticamente um ano e pouquinho fora da escola e tal, e tá tendo que se adaptar a esse mundo que a gente ainda está descobrindo como é que vai ser agora a nível de futuro, infelizmente a tendência é a gente ter uma dose muito alta de adolescentes e jovens com ansiedade batendo na tora. Entendi. Agora, deixa eu lhe perguntar, que também foi uma pergunta que acabou saindo aqui, mas a pergunta que fizeram foi a seguinte: a ansiedade ela pode levar à depressão? Olha, eu peguei também a parte de depressão justamente para a gente ter essa noção aí. A depressão ela vai ter algumas características de ansiedade, ou seja, não necessariamente uma coisa leva a outra. Mas um cara que está deprimido pode ter ansiedade. Entendi. Não necessariamente um leva o outro, mas pode ter. Tá. A depressão, Tá né, a característica comum. Já respondeu aí? Pode virar, porque pode virar, me veio na cabeça aqui, pode virar um tema para uma nova live com um próximo. Pode estar mais nesse foco. Antes de eu passar para a próxima pergunta, não te interrompendo, mas já interrompi, perdoe essa falha minha. Eu quero ver se alguém tem mais alguma pergunta específica para fazer, para que entre aqui para participar com a gente. Para fazer, você entra, faz uma pergunta para a doutora de alguma coisa pessoal específica sua, ela te responde coisa rápida e aí a gente dá seguimento aqui. Tem alguém que tem vontade de participar para falar com a doutora diretamente? Olha, eu tô até fazendo a doutora te dar uma mini consulta grátis. Vê se dá, né? Em qualquer lugar. Né? Qualquer coisa a solicitar aqui, mas a gente precisa que você esteja num lugar iluminado, tá? Para não ficar muito escuro para a gente poder te ver. Enquanto isso, a Bela está dizendo aqui: é possível ter crise de ansiedade por conta de traumas de infância? Que inclusive isso dá um tema também, né? É possível, é possível. Assim, tem algumas... A ansiedade, ela tende a aparecer principalmente na infância. E isso é algo que eu, principalmente, fui prestar mais atenção agora, estudando até para a live, né? Ela vai aparecer na infância, se for bem tratada e bem resolvida, ela não vai dar sinais no futuro. Mas se não for bem tratada, pode sim aparecer traumas e isso ser desenvolvido para o resto da vida adulta, aí sim. O bom é que essa pergunta já virou um link para a próxima pergunta que eu iria te fazer, que é a seguinte: em relação às crianças, porque como você disse, que o número aumentou muito, né, das idades mais jovens que estão desenvolvendo esses problemas, e você acabou de falar sobre a questão da infância, do período de infância, como que eu identifico, eu pai, eu mãe, como que eu consigo identificar os primeiros traços assim no meu filho, na minha filha, na criança? Como eu identifico que a criança ela tem uma tendência ao transtorno de ansiedade? Então, eu não vou dizer que seja uma tendência, mas você pode prestar atenção às vezes, criança que está agitada demais, o normal dela não é ser tão agitado. Eu sei, gente, que criança é agitada, faz parte. Se ela não for, já tem algum problema aí. Mas, assim, ela pode, às vezes, aumentar essa agitação. Ela era uma criança que tinha sono reguladinho e, de repente, desregula o sono. Ela tinha uma rotina de brincar e tal, de repente, desregula essa rotina. Isso tudo pode ser sintomas de ansiedade. E é observar, às vezes, as mutilações que a gente falou, não necessariamente precisa de ser corte. Às vezes ela está se puxando, está puxando fio de cabelo, que tem isso também, puxar fiozinho de cabelo.
Às vezes a criança está comendo demais, ou às vezes ela parou de comer. Isso pode ser sintoma de ansiedade. O mesmo sintoma que dá no adulto, dá na criança. Mas é claro, você vai respeitar a idade. Uma criança não vai comer 10 hambúrgueres de uma vez. Mas ela pode comer uma fruta, daqui a pouco comer um biscoito, daqui a pouco pedir outra coisa e vai comendo assim, sem fome, né? Sem fome. A gente, principalmente sem fome, assim, porque o ansioso não necessariamente está com fome. Ele está comendo para matar aquilo que está preocupando ele. E aí ele vai comendo. E como ela não está comendo para responder a uma necessidade fisiológica, ela vai acabar engordando, até porque ela não está dando o nível de satisfação que o cérebro quer, porque para alimentação o cérebro vai liberar um nível de hormônio para a pessoa entender que ela precisa de comer, e ela comendo direitinho, organizadinho, o cérebro vai responder dizendo, já estou satisfeito, e aí ele vai fazer essa pessoa parar de comer. Mas como ela está comendo pela ansiedade, esse hormônio não é liberado, ou se é liberado, é ignorado. Entendi. Né? E aí ela vai no excesso. Ou ela vai parar de comer. E aquela criança se oferece, não quero não, não quero não, não quero não. E tem que observar também, às vezes a criança não vai desenvolver diretamente a ansiedade, mas ela pode desenvolver uma bulimia e tantas outras situações ao redor aí, que não necessariamente vai ser a ansiedade em si, mas pode ser outros sintomas que às vezes vai por causa da ansiedade, por causa da preocupação de como vai ser. Agora, doutora, como a gente bem sabe que no século XXI, especificamente, né, o grandioso reino de Peppa Pig tem vários, né, o celeiro das galinhas pintadinhas vivem sempre cheios. A senhora pode me dizer que o excesso de tecnologia pode desenvolver a ansiedade nas crianças? O excesso dessa tecnologia, dessas informações, dessas coisas aí? Pode não, vai desenvolver. É certo que vai. Porque, assim, tudo que é excessivo vai te fazer mal. Ainda que talvez não vá desenvolver agora na infância. Mas a criança está perdendo desenvolvimento a nível mental, a nível cerebral, a nível fisiológico. Por que a criança precisa de correr? Ela está tendo uma explosão de hormônio constante. Tanto que a gente brinca que comprar roupa para criança é prejuízo. Você compra uma blusa, daqui a 5 dias já não cabe mais essa blusa. Por quê? Ela está crescendo. Então, assim, ela precisa de ter gasto de energia. E esse gasto de energia diário, correndo, brincando, subindo em coisas, experimentando coisas, vai fazer o corpo dela se desenvolver, vai fazer a mente dela se desenvolver. E a gente não pensa a nível de desenvolvimento emocional o quanto a infância vai influenciar nisso. Uma criança que brincou na infância, até, por exemplo, seus 5, 6 anos, que teve acesso a brincar no chão, comeu. Que adulto que não comeu barata na infância? Barata talvez não, mas uma formiga, brincou de bolo de barro, né? Essas crianças vão ter mais facilidade com resiliência, por exemplo, ela vai ter mais facilidade para se adaptar ao mundo ao redor, esse adulto já. Porque na infância ele teve que se adaptar àquilo que ele estava passando. E isso antes dos 5 anos. A gente tem muita preocupação, isso eu ouvi de um casal daqui de São Paulo, falando com relação à fase da infância. A gente tem muita preocupação com a faculdade, qual curso que esse adolescente vai escolher, qual curso que ele vai cursar, e esquece da infância. E é justamente na fase da infância que vai ser desenvolvidas as paixões, vai ser desenvolvido o que essa criança vai fazer para a vida, vai desenvolver, às vezes, os dons e talentos. Por quê? Uma criança de 5 anos, se você perguntar para ela, talvez não a nossa criança de agora, mas se você perguntar para uma criança, ela vai mudar de profissão a cada 5 minutos. Sim. Ela viu algo legal, eu vou ser isso quando crescer. Eu vou ser isso. E é um tempo de experimentação mesmo, é um tempo dela descobrir esse mundo. Sim. Mas quando ela fica ali no celular, no tablet, na TV, enfim, no aparelho que seja, ela está sendo treinada para não pensar. Ela está sendo treinada para não desenvolver habilidade nenhuma. Exatamente. Então, assim, quando ela chegar numa fase de ter que escolher as coisas,
ela às vezes não vai querer escolher ou não vai saber lidar com as escolhas. A gente, enquanto criança, muitas vezes a gente se frustrou. Nem tudo que a gente quis a gente teve. Quantas coisas a gente passou. Ah, mãe, eu quero. Aham, na volta a gente compra. E não teve. Né? Na volta nunca rolou. Aconteceu. Ou, mãe, né? Nunca aconteceu. Ou, eu quero, mas não tem dinheiro. Hoje as crianças não estão tendo frustração. Sim. E uma criança que não se frustra vai crescer um adulto que não sabe lidar com frustração. Não sabe. Vai crescer um adulto que ele não sabe como lidar com isso. E aí o mundo vira realmente um mundo cruel. E aí a gente vira defensores de bandeiras e não de ideias, né? A gente já está vendo já uma galera aí que não sabe debater. Eu posso discordar de você, mas no final geral, a gente não importa naquilo que a gente discorda, importa naquilo que a gente concorda. E eu não tenho problema em não concordar com você e continuar sendo seu amigo. Mas hoje a gente já tem essa dificuldade. Quantas pessoas que, por não gostar de um ponto de vista, perdem a amizade? Né? Exatamente. Então, assim, infelizmente, a tendência maior do mundo é se continuar, principalmente pais, não investindo em educação. E a educação não é escola, gente. Educação é pai e mãe. Tá? A escola pode ser a melhor escola, você pode botar seu filho para fazer inglês, natação e o que for. Mas se você não sentar com ele, se você não brincar com ele, e eu não estou dizendo você todo dia gastar 10 horas da sua vida, porque eu entendo que o mundo real a gente não tem esse tempo todo. Mas se você conseguir gastar 10 minutos perguntando para o seu filho como é que você está, o que você fez hoje, com quem você falou hoje, é um tempo de troca. E assim, tire um final de semana. Para o crescimento da criança, né? Sim, sim, sim. Tirar um dia da semana, por exemplo, para ir brincar com essa criança. Solta essa criança na rua. Ou vai num parque, vai em algum lugar onde essa criança pode correr, pode gastar energia. Assim, a longo prazo, mais vai fazer falta esse tempo gasto ou não gasto com essa criança do que qualquer outro investimento que você tenha feito, quer seja a nível para desenvolvimento motor, que seja a natação, ou para desenvolvimento mental, como o inglês, qualquer coisa do tipo. Nada disso vai substituir a presença emocional de pai e mãe. E pai e mãe, assim, pode ser avó, pode ser avô, alguém que represente essa figura materna e paterna na vida dessa criança. Exatamente. E isso é muito bom a gente falar sobre isso, que a gente tem pais hoje, né? Porque por conta da correria, acabei de chegar do trabalho agora, tem um monte de louça para lavar, enquanto isso deixa a criança lá na frente da TV, do smartphone, do tablet, e ela vai se entretendo com aquilo ali, não vai se socializando dentro da própria casa. Aí chega aquela criança que tem aquele... Ai, meu Deus, é uma das variações da ansiedade, o TAIS, o transtorno de ansiedade de separação, né? Que é separação. Conta que o pai ou a mãe não está por perto, a criança já fica nervosa, já entra em crise, já entra em pânico, porque não está desenvolvendo a área social, né? A área de... Sim, sim. Ou outros também, igual você falou, que até o próprio toque também, né? Que eu acredito que isso já começa a se manifestar nas crianças. A compulsividade por comer ou não comer, e, enfim, sobre todos esses assuntos que a gente falou aqui. Então, gente, deixa a criança ser criança, por favor. Façam as crianças serem... Por favor. Povos, porque isso está gerando... Por favor. Uma galerinha aí, que a gente até tá vendo, né? Alguns adolescentes, uma galerinha aí que foi criada dessa maneira um pouco errada e tá tendo um pouco de dificuldade de lidar com a realidade do mundo hoje, porque a vida é uma tia velha com a ripa na mão batendo em quem fizer errado. Né? A gente tem que partir para essa realidade, né? Porque senão... É isso aí. Ariane, tem pergunta da galera aqui. A Michelle tá dizendo, sou mãe sozinha e fico ansiosa, pois já penso no futuro da filha. Nesse caso aí já é uma ansiedade em prol de alguém, né? Além de ser a ansiedade da pessoa, tá a ansiedade pela vida da outra pessoa. Nesse caso aqui, fala muito bem. Gi tem 17 anos, tá? A Gi tá perguntando assim, por que a ansiedade ataca só à noite? Mas à noite, tipo, quando eu vou dormir, não consigo dormir. Nesse caso, ele tá tendo... a pessoa tá tendo problema de insônia, né? De insônia. No caso... Provavelmente, assim,
provavelmente ataca à noite porque é a noite que você para para deixar ela te atacar. Provavelmente ela está tentando te atacar durante o dia, mas durante o dia você está fazendo alguma outra coisa e ela não te ataca, né? Com relação à mãe que falou, tenta trazer isso para a realidade. Não adianta você sofrer pelo que vai ser daqui a 2 anos, a 2 meses. A gente não tem controle, vamos dizer assim, sobre nada da vida. Então, se organize com relação ao futuro da sua filha. A sua filha já tem, sei lá, 15 anos, já tem 10 anos. Comece a pensar a nível principalmente financeiro. O que essa menina quer fazer quando crescer? Começa com a poupança, às vezes de R$ 10 por semana. Ah, mas Ariane, é muito dinheiro para mim. Tá, investe um valor mínimo para que quando ela chegar nesse futuro, ela tenha uma possibilidade de organização nesse sentido. E você tem essa noção de que você fez algum tipo de investimento para o futuro do seu filho. Mas, Ariane, eu não consigo fazer. Então, vai trabalhando com ela já meios para ela se organizar com relação ao futuro. Porque toda vez que você começa a sofrer por algo e não fazer por isso, isso vai gerar um problema maior ainda. Então, cria uma estratégia que seja mínima. Aí eu vou guardar R$ 1 por semana, que é o valor que eu consigo guardar. Mas isso há 10 anos, em 5 anos que seja, quando ela for para a faculdade, já é o dinheiro do lanche que ela precisa para a faculdade. Então, já tem uma questão de organização. E inclua essa filha nisso também, para ela pensar nesse sentido com relação ao futuro. Sensacional. Viu, Michele? Respondido. E o caso da pergunta aqui de Gi, que eu não sei se é da ou do, porque pela foto eu não estou conseguindo ver, mas acho que é mulher, né? Gi Trindade. Eu acho que é mulher ou homem. Enfim, eu tô sem óculos aqui, o óculos do meu lado. A pergunta de também corresponde com a pergunta de Antonella, em respeito, assim, quando vai dormir. Eu vou reformular a pergunta deles. O que fazer? Porque, no caso, a ansiedade ataca quando a mente para. Quando não tem mais atividade para se fazer, que é a hora de dormir. O que eles, a Antonella, a Gi, podem fazer para poder auxiliar para conseguirem dormir com mais tranquilidade? Então, uma boa pode ser colocar esses pensamentos no papel. Por exemplo, a pessoa quando começa a pensar a nível de ansiedade, ela vai criando ideias mirabolantes. E às vezes, se você colocar isso no papel, você vai ter noção de que às vezes, quão ridículo isso é. Como assim que eu estou preocupado com o carro? Mas eu tenho 5 anos. Mas eu não tenho carro. Então, assim, às vezes você vai ter noção de que isso não faz sentido. Não, entendi. Né? Então, assim, e tenta controlar. Uma boa pode ser fazer meditação antes de dormir. Para zerar a cabeça mesmo antes de dormir. Eu faço. Evitar. É uma boa. Assim, evitar, gente, se possível, evite. Celular antes de dormir. Coloque o celular longe da cama, se possível. O nível de notícia. Não entre em contato com notícia que às vezes vai te deixar preocupado. Ou às vezes a gente se permitir para o nível de comparação, dados os adventos de Instagram e mídias sociais e tantas outras. A gente vai vendo, o fulano tem a mesma idade que eu, já está com 10 carros, aí sei que já casou 50 vezes. Então, assim, evite esse tipo de coisa antes de dormir. Coisas que podem te ativar para o pensamento de comparação, no sentido de, meu Deus do céu, e como é que eu não vivi isso tudo ainda? Né? Porque é muito comum a gente cair por esse caminho. A gente nunca vai se comparar com alguém inferior a gente, dizendo, não, pelo menos eu já tenho isso e fulano nunca conquistou nada. No geral, a gente se compara se colocando para baixo. Exatamente. Então, assim, evite ver isso, principalmente antes de dormir. Porque senão você vai ficar criando mesmo coisas na sua cabeça. Tá respondido. Aí, ó. Já foi até respondido ao comentário. Só vem coisa ruim à noite, com medo de alguém me matar, ou medo de eu não acordar. Isso seria um traço de síndrome do pânico? Não necessariamente, assim. Depende, às vezes, da história dessa pessoa também. Pode ser que ela tenha passado por várias situações que gerou esse tipo de pensamento, que gerou esse tipo de preocupação. E aí, tem que tratar o que está gerando essa ansiedade aí. Mas é se perguntar sempre, faz sentido esse pensamento na minha vida? É real que isso pode acontecer?
É claro que a gente está sujeito a assalto, a gente está sujeito a qualquer coisa que pode acontecer. Mas, às vezes, na nossa realidade, não faz sentido a gente pensar, meu Deus do céu, a casa vai pegar fogo. Não faz sentido, está tudo desligado, está tudo, né, guardado, então não faz sentido. Então, sempre se pergunte, tem certeza que isso pode acontecer mesmo? Qual é a probabilidade disso realmente se tornar real? E tenta colocar no papel, tenta colocar para fora. Às vezes pode ser o bloco de nota do celular. Coloca no bloco de nota, que às vezes não tem acesso a papel fácil, põe no bloco de nota ali para você ir botando para fora isso e tirando da cabeça esse tipo de pensamento. E essa ideia é muito antiga, né, Ariana? Essa ideia do diário mesmo, né? O diário de pensamento. Sim, sim. Na época, eu digo nossa época, eu já tô com 27, né? Mas naquela época, de escola, de primária, série, a gente tinha isso muito mais comum entre as meninas, mas isso já é de muito tempo, né? Sempre se existiu aquela ideia do diário, de se escrever os pensamentos, as primeiras paixões, as experiências, aquilo que está aqui na mente mesmo, né? E isso é arcaico, mas é tão funcional quanto sempre foi, né? Sim, sim, isso é catártico, né? A catarse é colocar para fora. Então, assim, o diário e a forma de você ir colocando para fora é uma forma de você tirar da cabeça. Tudo que fica muito aqui e não sai de forma alguma, às vezes, além de não se tornar real, e isso pode ser tanto para coisa boa quanto para coisa ruim, às vezes você vai só criar um monte de coisa que não vai se tornar real. Toda vez que você coloca para fora, que seja falando, que seja escrevendo, é uma forma de, às vezes, você criar um meio para fazer isso acontecer. Entendi. E quando nesse caso, ó, que é o caso de Antonella aqui, quando o ambiente ele contribui para acelerar esse desenvolvimento ou essa piora do transtorno, porque no caso dela, às vezes alguém da sua própria família acaba dizendo que você não faz nada, é um exemplo, né? Comentários ofensivos, né? E isso gera, deixa eu ver aqui, e isso gera em você uma angústia, uma dor no peito, pensamentos que não deveriam vir. É aquela questão da opressão, né? De falas pesadas que acabam oprimindo o sentimento, né? Como lidar nesse tipo de situação quando é verbal essa contribuição do transtorno desenvolver mais rápido? Então, se for alguém para quem você pode pedir para parar, peça para parar. Mas se não for, e mesmo sendo alguém que você pode pedir, você precisa de trabalhar na sua cabeça. Eu sou realmente isso que essa pessoa está dizendo que eu sou? Tá, se eu sou, e não quer dizer que seja verdade, mas se por um acaso eu sou isso que essa pessoa está dizendo, como eu posso me tornar algo diferente disso? E aí, pensar a nível de estratégia. Ah, eu não estou trabalhando, tá? Eu posso empreender, eu posso vender alguma coisa, eu posso começar a colocar currículo, eu posso ir pensando em alguma forma de fazer esse rendimento aparecer. Ah, eu não estou estudando, tá? O que eu posso estudar? De que forma que eu posso estudar? Hoje a gente tem... Hoje não, né? A gente tem o Enem, a gente tem faculdades, a gente tem cursos curricular e extracurricular com facilidade, tanto até no mundo digital. A gente pode ir para o YouTube, descobrir um mundo no YouTube. Então, assim, de que forma que eu posso me melhorar para não ser essa pessoa? E sempre guardar a cabeça, né? Porque, assim, às vezes quem coloca para baixo, às vezes não tem noção do que está fazendo, e às vezes até tem noção, mas tá nem aí. Mas guarde sua cabeça. Por quê? Eu não sou aquilo que os outros pensam que eu sou. Eu sou quem eu penso que eu sou. E aí, se eu não tiver esse pensamento muito fixo, eu acabo sempre sendo influenciada e fazendo tudo que os outros dizem que eu devo fazer. Doutora, e nesse caso aqui da Bela, achei muito interessante a pergunta e muito corajosa até. Parabéns a Bela pela coragem, a Mariana, pela coragem da pergunta. Ó, o caso dela eu fui abusada na infância e obrigada a conviver com o abusador. O que faço para melhorar? No caso, isso faz com que ela tenha, talvez acredito, que as crises de ansiedade também. O que você recomendaria nesse caso específico dela? Olha, nesse caso especificamente eu não tenho como dar diagnóstico via Instagram. A gente faz o atendimento para descobrir o que seria ideal para ela. Não tem como eu dizer
simplesmente faça isso, porque isso aqui vai te resolver. Não tem. Por quê? A gente pode e precisa trabalhar perdão com relação ao abuso, com relação a si mesma, no sentido de eu não fui responsável por isso que aconteceu, né? Eu fui vítima disso que aconteceu, eu não escolhi isso que aconteceu, e às vezes também liberar perdão para o outro. Por quê? Ah, mas Ariane, ele abusou, ele fez, ele aconteceu. Sim, mas quem está preso é você. É. Então, se você não se permitir seguir para frente, você fica preso pro resto da vida. Ah, não, Ariane, eu já liberei perdão, já me resolvi. Ok, então vamos tratar o que está sendo gerado agora no futuro. Então, mas Se é isso que está causando ansiedade, a gente vai trabalhar isso. Mas não dá para fechar simplesmente dizendo, faça isso que vai resolver. sim. Então, Porque não tem fórmula mágica, é dia a dia. já chama depois aí a doutora no privado e aí já desenvolve esse caminho da solução aí do seu caso, tá bom, Bela? Deus te abençoe. Vamos para uma próxima aqui, que é um link de uma pergunta que eu já quero entrar, que a gente já está concluindo, tá, doutora? A gente já está encaminhando. Fique em paz, vamos embora que o papo tá bom. O Matheus está falando assim, a ansiedade, ele está afirmando, na verdade, né? A ansiedade, muitas das vezes, pode atrapalhar na nossa vida espiritual. Atrelada a essa afirmativa de Matheus, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Onde a espiritualidade entra como um fator de ajuda no quesito do transtorno de ansiedade? Então, para qualquer transtorno e a nível mental, hoje eu não consigo trabalhar com alguém que não tenha fé. E isso não necessariamente quer dizer acreditar em Deus. A pessoa pode acreditar no sol. Desde que ela acredite, está funcional. Por quê? A fé vai dar um norte para a pessoa. Ela vai conseguir acreditar naquilo que está sendo trabalhado. Por quê? O tratamento psicológico, eu não tenho nenhum remédio, nenhuma fórmula mágica para dizer tome isso aqui 3 vezes por dia que você vai melhorar. A gente vai dia a dia desenvolvendo, conversando, e é nessa conversa que vai sendo liberado tudo aquilo que precisa ser tratado. Mas se a pessoa não acredita nisso, se ela não tem fé que isso vai ajudar, não vai realmente ter efeito nenhum. A fé, no sentido de você acreditar em algo maior que seja, vai te facilitar com relação à cura das coisas, cura de doenças, às vezes tanto física, emocional e mental. A fé vai estar sempre atrelada nisso aí para facilitar. Porque ter essa noção de, isso tem um propósito, ou isso vai me melhorar de alguma forma, vai facilitar na hora de enfrentar. Toda vez que a pessoa perde a fé, deixa de acreditar que pode melhorar, ela realmente não melhora. E aí você pode se desdobrar, você pode dar o melhor indicação, pode fazer o melhor tratamento e a pessoa vai continuar exatamente do jeito que ela está. Porque ela não acredita que ela pode melhorar. E aí A fé ela não melhora. então, né? Por que eu quis entrar nesse quesito? Porque há muitos anos atrás, eu posso dizer que essa explosão de informação, né, de comprovação científica, ela veio muito mais, né, no fim da década de 90 e entrou com tudo nos anos 2000, quando veio a questão da internet, o computador. Hoje a gente tem muito mais acesso à informação, né? Mas antigamente, por conta de não ter-se informações sobre isso, as instituições religiosas transferiram isso para a culpabilidade demoníaca, né? Dizendo que é função de demônios, é ação de demônios. Você já está entendendo onde eu quero chegar. Só que eu entendo, como você mesma disse, que não há possibilidade de solução de tratamento sem que a própria pessoa acredite, ou seja, isso, a fé é o crer naquilo que não se vê, mas que se espera que aconteça. Trazendo agora para toda uma esfera espiritual, aos olhos da ciência, aonde sempre foi, e até hoje alguns afirmam que isso é frescura, isso é demônio, vai fazer uma campanha que para, isso aí é macumba, essas coisas assim. E não se faz muito vista ao ambiente que se vive, ao como é o relacionamento matrimonial, como é o tratamento dos pais, como é o ambiente de trabalho, o que foi desenvolvendo, que às vezes
Eu também não tô sendo advogado de diabo, porque eu não tô aqui para defender capeta, né? Mas eu tô trazendo, assim, dados de fatos de pessoas que talvez deixam de acreditar na sua melhora, na sua cura, por conta dessa vazão, de achar que é só o espiritual, né? Se eu achar que é só o espiritual, eu acredito que fica um pouco mais difícil, né, de trabalhar. O que você me diz a respeito? Então, né, eu brinco que eu já expulsei vários demônios no meu consultório. É, nós somos um ser que é funcional em três partes: espírito, alma e corpo. Não existe ser humano que funcione de outra forma. Se ele for só espiritual, vai dar ruim na alma e no corpo. Se ele for só alma, Vai dar. a nível de emocional e tal, vai dar ruim no espírito e no corpo. E se ele for só corpo, vai dar ruim para as outras áreas. Então, assim, a gente funciona nas três áreas. Ah, Ariane, então você não acredita que o diabo pode causar ansiedade? Claro que acredito, cara. O diabo pode causar o que ele quiser, né? Da mesma forma que ele pode causar câncer, pode causar qualquer outra coisa. Mas nem tudo é culpa do diabo. Nem tudo é diabo, né? Qualquer doença mental pode ser simplesmente doença. E aí não é simplesmente doença no sentido de, não, a pessoa estava andando por aí, de repente espirrou e pegou ansiedade. Não. São vários fatores, a vida inteira, que vai fazer a pessoa desenvolver uma doença ou não. Por exemplo, a pessoa que tem questão com obesidade. Ela não acordou um dia e estou obeso. Nunca. Geralmente é algo que vai decorrer a vida inteira, uma vida de má alimentação, às vezes um hormônio que não foi bem tratado, às vezes uma falta de alguma coisa que está chegando no corpo vai fazer com que ela desenvolva obesidade. Então, para as doenças mentais é o mesmo esquema. É uma vida inteira de situações, uma vida inteira de coisas que às vezes não vai sendo resolvida, porque a gente gosta muito de deixar para depois. Depois eu vejo isso, depois eu vejo isso, depois eu vejo... E não resolve. Então, assim, tudo que você deixa para depois, uma hora volta para dar na sua cara. Principalmente a nível emocional. A gente às vezes passa por uma situação de perda, de luto, e luto não necessariamente precisa de ser morte. Pode ser, às vezes você perdeu o trabalho, às vezes você bateu com o carro, às vezes um amigo seu foi embora, às vezes um relacionamento acabou. Tudo vai gerar luto. E a gente precisa de passar por esse período de briga, aceitação, entendimento do que aconteceu, chorar pelo que aconteceu, botar para fora, para resolver isso e seguir. Mas às vezes a gente vai só, como diz o outro, engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo. Chega uma hora que esse sapo todo é vomitado, e aí às vezes pode ser uma ansiedade, às vezes pode ser uma depressão, às vezes pode ser qualquer outra doença que vai dar no corpo. Às vezes a pessoa tem o surto, né? Que é o momento que a gente percebe que deu errado. O surto nunca é o surto simplesmente. É uma vida de situações que não foram tratadas que vai resolver no surto. Então o demônio que fez a pessoa surtar. Não, ela não resolveu. Ela passou por situação, às vezes, situação de abuso, e abuso pode ser abuso pastoral, pode ser abuso de cônjuge, pode ser abuso familiar, pode ser abuso de chefe. Às vezes ela mesma foi abusiva consigo, se permitiu um monte de coisas, e aí chega uma hora que de tanto se permitindo, e se permitindo, e se permitindo, e não resolvendo isso, o surto acontece. A pessoa dissocia, ela perde a noção da realidade, ela faz um monte de coisa que todo mundo olha e fala, meu Deus, que loucura! E aí é a hora que é internada e que entra com medicação, e aí todo mundo passa a olhar estranho, meu Deus, a pessoa surtada. Não, é um problema. E aí precisa de ser trabalhado para entender o que fez essa pessoa chegar nesse surto, quais foram os caminhos que levou ela até ali. Como qualquer doença, precisa de ser trabalhado para entender o que se chegou nessa doença. Principalmente doença mental, a gente não pega, né? Ela vai acontecendo um monte de coisa até desembocar na doença. E aí, a gente pensando a nível de ansiedade, nós estamos extremamente acelerados, nossa necessidade de resposta é sempre muito rápida, eu quero tudo para ontem, porque hoje já está atrasado. A gente está sempre querendo resolver tudo, resolver.
E às vezes a gente tira um dia de descanso, e aí no dia de descanso a gente tem que postar para 50 mil pessoas, para todo mundo ver, para todo mundo curtir a nossa foto, para perceber que a gente curtiu o descanso, e a gente não descansa. E aí o tempo que a gente deveria parar para se analisar, para se entender, para respirar, a gente não para. E aí, de acúmulo em acúmulo, desemboca no sintoma, desemboca numa ansiedade, desemboca em qualquer outra coisa. E a pessoa se vê, meu Deus do céu, como é que eu cheguei aqui? Chegou porque você não se deu tempo. Chegou porque você não descansou, porque você não dormiu. A gente, principalmente cristão, tem muita dificuldade em lidar com descanso. O cristão não gosta de descansar, né? Até porque ele precisa de trabalhar, ele tem que fazer. E, cara, Deus, quando a gente pensa a nível de Bíblia, Deus faz o mundo, né, fala para o homem governar, mas o primeiro dia de governo do homem é o dia do descanso. Então, assim, às vezes a gente não parou para pensar nisso. A gente começa a partir do descanso. Um corpo descansado, uma mente descansada, você consegue render melhor para qualquer situação. Você consegue corresponder melhor para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos. Você consegue ser um melhor pai, um melhor funcionário, um melhor patrão, com uma mente descansada. Mas se você tiver com tudo agitado e cansado, você vai dar o seu mínimo. Por quê? Você já não aguenta mais de tanta coisa que você deu. E aí não adianta você querer resolver 50 anos de vida corrida sem parar em um dia. Não vai funcionar. Não vai. Então, assim, mas tem que começar. Comece pelo menos, eu brinco com os meus pacientes. Cara, tira um dia para você. Ah, mas eu sou mãe, eu sou pai, e eu tenho que dar conta porque eu tenho que fazer. Tá, tira uma noite para você ir no cinema. Eu chego para alguns pacientes e pergunto, qual foi a última vez que você foi no cinema? Aí a pessoa para se contar. Nem lembra. Não sabe achar a data da última vez que saiu para ir no cinema. E assim, mas Ariane, isso é caro. Caro é você gastar horas com psicólogo, psiquiatra, remédio, o surto. Isso é caro. Porque assim, se você não se der tempo, você vai ser forçado, porque o corpo para. Uma vez que a gente não resolve aquilo que a gente tem que resolver, nosso corpo resolve pra gente. Aí ele faz você surtar. E aí, uma vez que você surta, você para. Porque nenhum surtado vai trabalhar. Como os americanos dizem muito em situações de extrema pressão ou de tomar decisões, eles falam muito take your time, né? Tome seu tempo, né? Tenha um tempo para você, se acalma, para, né? Então, sim. A recomendação da doutora Ariane para essa galerinha, claro que nós não estamos desmerecendo ou desautorizando a força espiritual, não. Nós temos a crença. De forma nenhuma. Absolutamente que, claro, Deus tem a cura para todas as enfermidades, para todos os transtornos ou doenças, mas a gente não pode colocar a responsabilidade em outros, fazendo vista grossa ao que eu ignorei por uma fase de tempos na minha vida que eu não fui cuidando, sendo que eu poderia ter tirado o meio para cuidar. Isso é um fato que a gente tem que ter aqui bem claro, porque a gente vive hoje nessa correria contra o tempo, onde o tempo é o nosso maior inimigo, e a gente perde tempo tentando ganhar tempo e acaba ficando sem tempo para fazer o que gostaria de fazer. Essa semana passada eu tive uma experiência muito bacana, que aqui em casa é sempre uma correria, meu pai trabalha de pedreiro, então é o dia inteiro naquela aceleração, a minha mãe também trabalha, então todo mundo aqui trabalha, e quando acho que era se eu não me engano, era uma quinta-feira à noite, não era nem um dia de fim de semana. Aí eu fiz uma janta aqui em casa, fiz um yakisoba, fiz um pratozinho. Né? Aí quando ele falou, vamos tomar um sorvete? Vai lá comprar. Não, ao invés de ir lá comprar, para comer em casa, vamos. Pegou e foi. E é sorveteriazinha de beira de rua, assim, no cantinho da rua, comendo ali mesmo. Mas aquele tempo, sabe? Tranquilo. A sua mente automaticamente ela dá uma aliviada, ela dá uma desacelerada, ela dá uma relaxada e você vive um ambiente longe do celular, entendeu? Aí você ri de um negócio aqui, você ri de alguém que passa, você ri do sorvete que caiu no chão, de alguém que comeu e sujou a barba.
E é o que muitas pessoas da cidade grande até têm feito, né? Por isso que algumas pessoas têm buscado a vida no campo, a vida mais simples, porque está fazendo voltar a parar e por uma ótica mais simples entender o que realmente a gente pode viver e deve viver, ao invés de a gente ficar muito no celular imaginando uma vida que talvez nem é para a gente viver, né? E a gente fica Né? desejando e se comparando, se inferiorizando a um monte de pessoas. Agora, a última pergunta. Eu entendi que os meus sintomas, insônia e compulsividade para comer ou a falta da fome, a sensação de infarto, essas coisas que acontecem comigo, eu entendi. Doutora, aí a pergunta é, qual o tratamento? A quem que eu devo recorrer? A quem eu busco primeiro? Tá, eu entendi, identifiquei. Eu vou aonde? Eu vou no clínico geral? Não, eu já vou direto na senhora? Não, eu tenho que ir no neuro primeiro? O que eu tenho que fazer? Então, a nível de serviço público, a gente vai ter que passar pelo clínico, para o clínico encaminhar para psicólogo. A gente tem hoje, graças a Deus, no sistema público, tem uma galera que está trabalhando para atendimento. Ainda não é como deveria, mas já está melhor do que estava há um tempo atrás, né? E com relação ao serviço privado, a pessoa pode procurar o psicólogo, dependendo da situação. Ariane, eu já estou em crise, procure o psiquiatra, porque às vezes ele vai receitar medicação, o psicólogo não receita medicação, tá? Se estiver receitando, é errado. Psicólogo trabalha com a parte emocional, então a gente vai trabalhar com a fala, a gente vai trabalhar com, às vezes, com o que vem ali no consultório, mas não com medicação. Então, procure, às vezes, um psiquiatra, às vezes o neuro, porque pode ser também, a gente tem algumas situações de doenças que são causadas por desequilíbrio hormonal. Então, às vezes, a pessoa fazer um check-up geral já vai ajudar. Um negócio simples, que às vezes a gente não faz. Tome sol, 10 minutos de sol. A gente nessa correria nossa, a gente não tem tempo para tomar sol. Mas assim, estar em contato com o sol te ajuda com relação a si mesmo, ajuda a melhorar a autoestima, ajuda a melhorar a visão de mundo. E sim, gente, eu sei que isso parece muito esoterismo e tal, mas é simples, assim, e às vezes a gente não faz o simples porque a gente fala, vai funcionar? É melhor do que você gastar, né? Tire um tempo para você, se você conseguir todo dia, ter 5 minutos, fazer meditação. Tem meditação guiada no YouTube. Pega 5 minutos para você ter uma respirada ali, você se entender o que está acontecendo. Uma boa é você ter um caderninho para você ir anotando suas ideias. Ariane, mesmo assim, eu acho que sozinho eu não me resolvo. Tá, procure alguém de sua confiança, procure um profissional. Pode ser, às vezes, se você conversar com seu pastor, com seu padre, bispo, enfim, alguém da sua comunidade cristã, essa pessoa já vai conseguir, de alguma forma, te auxiliar. Ah, não, Ariane, eu acho que só isso não vai me resolver. Então, procure um psicólogo. Se quiser, pode me procurar, né? Só entrar em contato direct, que a gente passa o WhatsApp. Procure um psicólogo. A gente tem um monte de coisas que precisa ser trabalhado. E todo mundo tem coisas a serem trabalhadas. Não existe ninguém que está 100% resolvido. Inclusive, eu tenho coisas a ser trabalhadas. Então, assim, não é problema pedir ajuda. Não é coisa do diabo. Não é coisa de, Deus não está nisso. Cara, a Bíblia vai falar, Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros para ser curado. E aí, o fato de você falar resolve. E a psicologia vai falar que a nossa cura vem pela fala. Então, fale, converse com alguém. Ariane, hoje eu não consigo pagar um tratamento psicológico e tal. Então, tenha um bom amigo que você possa conversar, que vai te dar bom conselho, que vai poder te orientar, que vai poder te dar boas ideias. Se afaste de gente que, às vezes, vai só aumentar seus sintomas. Procure ter pessoas que têm pensamento positivo, apesar de tudo que a gente está vivendo, né? Porque, infelizmente, é mais fácil a gente achar gente com pensamentos negativos que pensamento positivo. Mas, assim, apesar de tudo que a gente está tendo, a gente tem um monte de coisas boas acontecendo no mundo. Mas notícia boa não dá ibope.
Então procure gente que vai falar de coisa boa. Por quê? Coisa boa vai fazer você se sentir melhor, vai fazer você ter mais esperança, vai fazer você ter a sensação de que as coisas vão melhorar, que você vai conseguir se resolver Isso. e vai te dar, às vezes, ideias que você precisa, né? E precisando de ajuda, procure, gente. Psicólogo, foi o tempo que psicólogo era caro. Hoje a gente tem serviços, todos os psicólogos disponibilizam horários para atendimento social. Eu, inclusive, tenho horários para atendimento social. Então, assim, se você precisar de psicólogo, Ariane, é muito caro. Não é. Procure atendimento. Se você conhece alguém ou que você está passando por alguma necessidade, você não consegue resolver, tem o número do CVV, é o Centro de Valorização à Vida. A gente nem chegou a falar nisso, mas com relação, às vezes, a pessoa que está com ideação suicida. O CVV é especializado para trabalhar com essa galera. Você vai ligar, se eu não me engano, acho que é 188, e você vai falar com um psicólogo que vai te ouvir, e às vezes vai te dar alguma direção para você se encaminhar. Então, assim, é de graça, você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a qualquer horário, de qualquer número de telefone, que alguém vai falar com você e você vai ter uma noção, uma orientação, e eles vão te encaminhar, às vezes, para alguém que está próximo a você para fazer o atendimento. Então, assim, precisou, entre em contato com alguém. Não fique preso na própria dor, achando que não vai conseguir resolver, ou que não vai dar conta, ou que isso é grande demais. Às vezes, o simples fato de você colocar para fora, você já vai perceber que é algo que você consegue resolver. Às vezes, enquanto está na nossa cabeça, é muito grande. Mas quando você coloca para fora, você fala, nossa, eu posso fazer isso aqui assim, e pensar desse jeito, e investir desse jeito, e eu vou conseguir resolver. Então, assim, coloca para fora, que seja com um amigo, que seja às vezes num diário, que seja com psicólogo, com neuro, que seja com pastor, com padre, com bispo, quem quer que seja. Procure alguém e converse, e vai te ajudar a resolver tudo que você tem em situações aí. Tá aí, gente. Tá explicado. A gente está encaminhando para o final da nossa live. Infelizmente, a gente tem que deixar a doutora jantar, seguir a vida dela, porque São Paulo é correria. Doutora Ariane, minha amiga, muito obrigado por todas as suas informações, por todas as suas recomendações. Eu tenho certeza que a galera entendeu muito bem e vão seguir também algumas orientações. No decorrer da live, a gente teve muito aconselhamento bacana que a gente pode colocar em prática de graça, né? Mas trazendo para algo mais específico, procure, né, a doutora Ariane depois pelo seu meio de Instagram, que é o principal que vocês vão ter acesso aqui. Depois vocês pegam um contato, né, agendem, né, uma consulta. Mas não tem como ir em São Paulo. Né, eu acredito que ela já tem a estrutura para fazer atendimento também à distância, porque hoje o mundo entendeu essa tecnologia de estar perto mesmo distante. E você pode ficar à vontade para procurá-la, para consultá-la. Eu tenho certeza que ela vai, com essa mesma simpatia, com esse mesmo carinho, essa mesma ternura, ela vai atender vocês e vai ajudar na questão específica que vocês estejam vivendo. Seja um transtorno simples ou generalizado, ou, né, toque, ou uma questão mais abrangente do que você está vivendo, eu tenho certeza que ela vai te encaminhar e vai te ajudar muito, né? E a galera também está agradecendo aqui, está comentando. Então, eu acredito que a nossa missão a gente cumpriu, meu amigo. A gente conseguiu ajudar. E como esse vídeo vai ficar salvo, respondendo até a questão da pergunta da Antonella, que a Antonella perguntou, como eu falo isso para uns pais que não entendem e acham que é frescura a necessidade de psicólogo? Faz o seguinte, pega essa live e faz os seus pais assistirem, para que eles entendam que isso não é frescura, que isso não é bobeira, não é birrinha, isso é sério, né? E que eles precisam te encaminhar, né? Nesse caso específico da Antonella, que ela mesma já reconhece que precisa de uma ajuda psicológica. Então, minha amiga, Luan, obrigado. De verdade. deixa eu só interromper rapidinho aí, você falou com relação à Antonella. A gente, a partir, se eu não me engano, acho que a partir de 16 anos, o adolescente já meio que entra na fase adulta. Então, assim,
Se ele precisar de acompanhamento, ele pode procurar. É lógico, o ideal é pai e mãe estar junto, Sim. né? Até porque eles são os adultos responsáveis. Pra quem... Mas ele pode procurar a nível de postinho, a nível de atendimento e tal, tá? Ele pode procurar. Maravilha. Então aí, ó, Antonella, se você tem mais de 16 anos, você a psicóloga já é autorizada a te atender sem a necessidade de autorização dos pais. Claro que o acompanhamento seria... Pelo menos eu tenho só que confirmar isso aí, mas é quase certo, tá? Mas com relação a postinho, já é certo. Ela pode procurar que o postinho vai fazer o encaminhamento. Maravilhoso, então. Minha amiga, muito obrigado, viu? De coração. Eu acho que vai virar um gancho pra gente voltar para falar sobre depressão. Não sei, eu acho. Ficou nas entrelinhas aí, o seu sorriso me disse muita coisa. Mas que Deus te abençoe e que prospere muito na sua área profissional. Amém. Você tem feito um serviço muito favorável e necessário nesse tempo e que Deus compense você, né? Todo o investimento que você fez, porque você merece. Além de ser uma boa amiga, é uma excelente profissional e é muito bom ter você participando aqui com a gente e abrindo aula. Esse primeiro episódio, né? Vai ficar famosa, né? E muitos dos nossos aqui procurem, né, a você e que você possa ajudar muito mais pessoas aí. Você tem 1 minuto para se despedir. Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero ter respondido a maior quantidade de dúvida possível. Se alguém ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, pode mandar mensagem no direct que eu vou responder. Luan, foi um prazer estar com vocês. Precisando, a gente vai se conversando. E, gente, estou por aí, tá? Se precisar de atendimento psicológico, só entrar em contato no direct que a gente vai conversando. É assim, gente, ó, procura alguém da sua confiança. A gente está brincando aqui para vocês me procurarem e vai ser muito bom, estou disponível para atender. Mas assim, se você tem alguém que você já conhece, que você já gosta, você tem um psicólogo que você já tem confiança nessa pessoa, procure. Que às vezes a conversa vai fluir melhor. Psicólogo também é identificação, né? A gente fala de amizade, também é identificação. Então, às vezes, você vai olhar para alguém e falar, não gostei tanto, não fui tanto com a cara dele, não rolou a terapia. Então, assim, procure alguém que você se identifique, que você fique à vontade para falar. Porque a ideia é falar, né? Então, se você não tiver à vontade para falar sobre o que você está sentindo, não vai ser bem resolvido no tempo de terapia. Então, procure alguém que você fique à vontade. E precisando, a gente está por aí. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Um beijo, minha amiga. Muito bom ter você aqui. Beijo, fica com Deus. Canelinha aí que eu vou despedir da galera e depois a gente vai divulgando isso que vai ser uma benção, tá bom? Beijo. Falou. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Gente, para você que participou, a gente está se despedindo aqui e muito obrigado pela sua participação. E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante e que essa live tenha bons resultados, né, na vida de vocês. E depois procurem a doutora Ariane Silva. Vocês viram que ela é um amor de pessoa e eu tenho certeza que ela vai ajudar muito vocês, ok? Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Com o grande e insondável amor de Deus que excede todo entendimento, com a graça redentora e salvadora do nosso Jesus que se entregou na cruz do Calvário por nós, e com as doces e constantes consolações do Espírito Santo sendo comigo, contigo e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, e que assim seja para todos sempre. Amém. Muito boa noite a você que está assistindo à noite, muito bom dia a você que vai assistir de dia e muito boa tarde a você que vai assistir à tarde. Compartilhe com seus amigos. E na semana que vem, nós temos o segundo episódio. A gente vai divulgando durante a semana. E a sua participação é muito importante e necessária com a gente. Obrigado para você que ficou até aqui. E Deus te abençoe. Papo sério. Semana que vem, segunda-feira, 8 horas da noite, ao vivo. E depois fica salvo no IGTV. E um dia depois salvo no YouTube. Gente...
Tchau, até mais.